Seja uma Bíblia ambulante. Esse é o chamado que nós encontramos no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, que começa assim: quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Quando a lei, que traz morte, foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto mais ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, que os israelitas não pudessem ver, que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui, a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Amém? Seja uma Bíblia ambulante. Versículo 2, capítulo 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. É difícil convencer todo mundo a ler a Bíblia. Mas na prática, você pode ser uma Bíblia ambulante, disponível a todos que a queiram ler. Deus não quer que a mensagem da Bíblia fique escondida entre as capas desse precioso livro. Ele quer que as palavras da Bíblia saltem para fora das páginas e entrem na sua vida. Quando as palavras de Deus atravessam os seus olhos e ouvidos, elas são semelhantes a vitaminas. As palavras de Deus dão a você a força de Jesus. Depois de algum tempo, você se torna uma Bíblia ambulante. Na verdade, você começa a viver, falar e pensar da maneira como Jesus quer. Ele disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida, conforme João 6:63. Essa é uma ideia fascinante, não é mesmo? Você, de fato, pode se tornar parecido com Jesus no mundo. Amém? E quanto mais parecido com Jesus você fica, tanto mais a sua vida vai mudar as pessoas à sua volta. Exatamente como foi Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida. Que você seja uma Bíblia ambulante. Que as pessoas vejam a glória de Deus refletida em você. Em nome de Jesus. Amém.